Sinceramente, que gosto amargo de derrota. Opa, eu sou Noyura e a gente vai falar um pouco mais sobre a versão 2.5 e sua quest. Antes de tudo, quero avisar que vai ter spoilers. Se você não leu e ainda está esperando para fazer a quest, faça e depois volte aqui a assistir. Mas tá, vamos começar com a sua versão antiga antes de falar dessa versão atual, que é a 2.4. A 2.4 é a história, sei lá, foi muito boa. Eu me diverti, achei interessante. Ela foi dividida em duas partes, na primeira parte e na segunda, a versão dela, onde não chegou a pesar tanto pra gente que gosta de ler a história. E foi uma versão muito boa. Não chegou aos pés de outras versões, por exemplo, a versão que a gente enfrenta a Cartetia. E essa comparação é meio foda, afinal a gente é tipo uma luta do Rover contra o restante de Sentinela. É com certeza que essa luta ia ser Absolute Cinema. Mas mesmo assim foi uma versão boa, tá? Mesmo que essa comparação seja injusta, a 2.4 teve uma história incrível e eu gostei muito. Agora a 2.5, mano, ela não chega a ser uma quest Absolute Cinema. Não, muito pelo contrário. Mas ela é muito boa. Sinceramente, é muito boa mesmo. Porque ela tá muito bem organizada e, cara, você começa a entender muito bem a Forovola. Assim como fizeram com a Lupa, a Forovola teve um destaque muito grande nessa quest. E a gente entende porque ela se juntou aos Flaccídeos. Nós começamos a entender um pouco da visão de mundo dela, o motivo dela fazer tudo o que ela faz. Não só isso, mas ela também tem um ótimo começo e nos explica até algumas coisas sobre a Cartetia e o que pode estar acontecendo com ela. Afinal, na quest passada ela foi mandada lá para Black Shores para fazer uns exames e agora tem que voltar lá para onde ela estava presa para começar a se recuperar. Voltando ao assunto de novo a Forovola, ela tem muito ressentimento e o objetivo dela é trazer seus amigos e família que morreram um tempo atrás de volta à vida. Ela sempre foi uma personagem que tinha esse foco e até o fim permaneceu com ele. Essa quest não mudou a visão dela, muito pelo contrário, só reforçou que ela não vai voltar atrás no que ela estava querendo. Além disso, ela sim tem um certo ressentimento com o Rover, pois o próprio esqueceu da promessa que ele tinha feito a ela. E isso é mostrado várias vezes com ela farpando. Nossa, é tão fácil assim você largar suas memórias para construir uma nova vida? Só para um tal futuro melhor? E sim, a Forovola conheceu o Rover do passado, e já aí não é surpreendente, todo mundo conhece o Rover do passado, mano, eu já não tô nem surpresa. Mas ela com certeza ficou bastante desapontada com ele, já que ele prometeu que não quebraria a promessa que ele tinha feito a ela, e ele acabou quebrando. Afinal, ele não só esqueceu da promessa, como não cumpriu ela. Então, sim, ela era um pouco ressentida com ele, mas eu acho que ela não chegava a ponto de odiar. Ela só não conseguia compreender o motivo dele ter abandonado todas as suas memórias. E esse é um ponto interessante que eu gostaria de abordar com vocês, porque a Forovola era não uma companheira, é uma conhecida do Rover. E ela ficou desapontada quando descobriu que ele perdeu todas as memórias, ele abandonou todas as memórias. E no qual faz até sentido pra caramba. Se a gente for ver, tanto a Shorykeeper quanto a Camélia também conheceram o Rover no passado. Só que a Camélia perdeu as memórias dela, mas sabe que tem uma relação com o Rover no passado. E a Shorykeeper aguardou o retorno dele porque ela sabia que ele ia retornar. Ela tinha uma certeza absoluta sobre isso. Então, essas duas não tinham nenhum ressentimento do Rover ter abandonado as memórias do passado. Mas se a gente for ver, imagina como os companheiros do Rover do passado devem estar se sentindo. Alguns deles devem estar pensando, pô, foi tão fácil assim você abandonar suas memórias que a gente viveu só para construir um novo futuro para você? Eles devem ver o Rover como um egoísta egocêntrico que estaria disposto a abandonar suas memórias de novo só para construir uma nova vida para ele. E não é um pensamento tão errado vindo da visão deles, afinal, tecnicamente o Rover abandonou todos eles e largou todas as suas memórias da sua vida passada.
Então, até um certo ponto, você consegue entender a visão da Forovola. E fora que o Rover estava insistindo que esse plano dela não iria funcionar, onde só deixou ela mais puta ainda, mano. Porque ele não viu nada que ela passou ou sofreu e já tá querendo dar ordens pra ela. Gente, o motivo de eu falar que essa versão a gente terminou com o maior puro gosto da derrota, porque a gente não só falhou no nosso objetivo principal, falhamos em recuperar o cristal porque a Flaxídeos conseguiu fugir com ele, também falhamos em cumprir a promessa que fizemos à Forovola, e até o final da quest você vai acabar pegando intimidade com ela, mas como também acabamos deixando a Forovola morrer. Sim, no final da quest Forovola acaba morrendo, tudo dá a entender que ela morreu, com ela dizendo que finalmente estou em casa e vendo ela comemorando com seus antigos colegas, amigos e familiares e vendo ela desaparecer do nada. Então, sim, então, cara, é o puro gosto da derrota mesmo. Também gostaria de dizer que durante todo esse caminho que a gente percorreu com a Forovola, mesmo eles se aliando, dava pra ver que o Rover em si não confiava totalmente nela. Ele tinha uma certa desconfiança, um certo receio com ela, que quando ela recuperar toda a sua força, ela com certeza vai tentar me trair. E a gente viu o Rover pensando isso, e no qual é até legal porque o cara não confiou 100% nela, ele tinha uma desconfiança, ele estava sempre tomando cuidado. E é legal ver que o Rover não é tão inocente quanto era no início. Bem, a única coisa de bom que aconteceu nessa quest é que, sabe o padre lá? Sim, ele fez todas aquelas merdas e ele reparou que ele cometeu um erro grotesco, desistindo da batalha final, e não só isso, como confiar ao Rover que ele salvaria as pessoas de Renacita enquanto ele lutava contra a Maré Negra e dando assim seu último suspiro. O motivo de eu falar é que essa é a única parte boa, porque ele viu que estava errado, acabou percebendo no final que ele estava do lado oposto e que estava sendo controlado pelo Teródino. Então, no finalzinho, ele tentou compensar todo o erro que ele cometeu durante sua vida inteira. E eu acho isso legal. Então, dá pra dizer que pelo menos a gente acabou indiretamente, finalmente salvando uma vida, entre aspas. Essa é a única coisa de bom que aconteceu nessa quest, porque caralho, mano, a partir dali é Depressão 2, viado. Bem, esse foi o vídeo. Eu talvez faça mais vídeos falando sobre as histórias principais, não dando muito adendo, deixando vocês irem ver ela e lerem o que aconteceu, mas falando alguns pontos interessantes que eu gostaria de acrescentar. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se curtirem e vão continuar acompanhando o canal, por favor se inscreva. A gente tá com a meta de chegar a 300 inscritos até o final desse ano, então dá uma ajuda aí. Bem, é isso, valeu e a gente se vê por aí. Tchau.